Beleza. Então, agora nós estamos gravando a aula e, a partir desse momento, tudo que a gente disser aqui, tudo que a gente fizer, vai estar gravado num arquivo que vai ficar disponível lá na cloud do Zoom, né? Depois, naturalmente, o professor Mártios vai copiar isso e vai colocar em algum repositório, enfim, ele já tem a minha autorização para que vocês possam acessar esse vídeo, né, posteriormente, tendo apenas, lembrando apenas a questão... Guilherme, posso desligar o teu áudio aqui, Guilherme? Só para... Tá dando retorno. Quando você quiser falar, à vontade, tá, Guilherme? É só acionar aí, estou à tua disposição. Então, o que acontece? Só lembrando, claro, que a gente tem um acordo, né, de exposição de imagem. Eu não sou professor só da UF, né, também sou professor de outros lugares, sou consultor e tudo mais. Então, gostaria que vocês, por favor, não disponibilizassem esse vídeo, né, não repassassem ele. Né, toda vez que alguém precise do material, pedir para o pessoal da UF que eles vão colocar lá da forma mais adequada possível. Combinado? Todo mundo ciente disso, né? Vocês têm um acordo de confidencialidade com a gente que a gente precisa efetivamente manter para poder fazer com que esses recursos estejam cada vez mais disponíveis. Às vezes a gente até evita, né, de disponibilizar aulas gravadas e tudo mais. Eu fui diretor de um preparatório para concurso durante 7 anos, o Múltiplos. E eu tive prejuízos terríveis com isso. Eu chegava ao ponto do cúmulo do absurdo do aluno comprar um vídeo, uma videoaula, colocar um celular num tripé, gravar a aula e o áudio da aula e depois disponibilizar isso na nuvem. Vocês acreditam nisso? E, detalhe, cobrando. Ainda cobrava um valor, né? Dividia o valor e tudo mais. E a gente sabe que essas coisas existem. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente pede que vocês não disponibilizem esses materiais em lugares muito visíveis, como Scribd, né? Esses outros lugares. Ok, pessoal? Então, por favor, eu preciso que vocês respondam essas enquetes. Então, o que vier primeiro na mente, tá? Na cabeça. Então, vamos lá. Podem ir marcando. Ninguém está marcando. Vamos lá. Vocês estão vendo? Vamos lá, pessoal. Vamos votar. Muito bom. Bom dia, André. Você pode, por gentileza, votar nessas enquetes aí, essas 3 perguntinhas? Não apareceu para mim aqui não, professor. Quem é que está falando? André. Porque eu lancei a pooling antes de você entrar. Lancei a pool antes de você entrar. Não tem problema nenhum, não. Porque isso aí é só uma aferição inicial. Eu vou voltar a fazer essa enquete, não essa exatamente, eu vou mudar as perguntas e vou, claro, né, tentar explorar tudo que a gente vai discutir nesses nossos 2 encontros num contexto um pouco diferente. Mas fica tranquilo, André. Na verdade, foi uma experiência. Quer dizer, a enquete não aparece para quem entra depois dela ter sido lançada. Então, não tem problema não, André. Fica tranquilo. A amostra já é suficiente. Bom, acho que todos já votaram aí. Eu vou encerrar, então, a pooling para vocês... Não, ainda tem gente votando. Obrigado, André. Falta mais alguém a votar? 90% só votaram. Faltam 10%.
Ok, vou interromper agora para a gente ver os resultados. Bom, então está aqui. Eu fiz as seguintes 3 perguntas que, para mim, são as que representam a principal dificuldade que nós temos para lidar com gestão de TI, certo? De uma maneira geral, sem precisar estudar muito a origem de cada um de vocês, aonde vocês trabalham, com o que vocês trabalham, eu posso dizer o seguinte, é óbvio que se vocês têm uma filosofia, uma mentalidade empreendedora, a prioridade dos investimentos deve ser sempre em cima da expectativa de retorno. Ocorre que o retorno, né, o lucro, sobre uma visão contábil, e essa é a grande dificuldade, uma das disciplinas mais importantes dos cursos de gestão executiva, como o nosso, por exemplo, é justamente a administração contábil. Porque quando você faz o balanço de uma empresa, você tem que levar em consideração não apenas o teu lucro, mas também os teus investimentos e os teus prejuízos. Né? Então, quando você fala em expectativa de retorno, né, você está falando apenas da parcela que você vai ter, né, de retorno daquele investimento que foi feito. Só que para você ter esse retorno, né, você vai ter que fazer alguns investimentos e talvez você tenha alguns prejuízos. Né? Você tenha alguns percalços que te façam perder parte desses recursos que foram investidos. Então, a resposta, não é a resposta correta, né? Mas o que eu pretendo discutir com vocês nessa disciplina, entre outros assuntos, é justamente a necessidade da gente colocar na balança, na fiel da balança, né, desse retorno esperado, os eventuais prejuízos que podem acontecer. Certo? A gente vê isso acontecer o tempo todo na indústria. Por exemplo, a indústria automobilística. Né? É feito um investimento absurdo em cima de determinadas linhas de carros que são verdadeiros fracassos, né? Como Tempra, Apollo, né? Se a gente for lembrar aqui, carros que nem na época do lançamento deles eram carros muito procurados, tá certo? Então, a gente vê isso acontecer todo dia, né? Quer dizer, empresários experientes. Eu acho que a indústria automobilística, em função do volume de investimentos que são feitos, é talvez um dos melhores cases que nós temos para isso, né? De decisões equivocadas que são feitas e que comprometem, né, todo um trabalho de décadas. Certo? A segunda questão, né? Você acha que os assuntos tratados cotidianamente na gestão da segurança da informação, tá aí, gostei muito da percepção de vocês. Né? A segurança da informação, ela precisa estar dentro dos processos da empresa. Não adianta a gente pegar a gestão da segurança da informação, né, e colocar aquilo no colo do gestor de TI. Eu diria até o seguinte, ó, olha que interessante, na terceira pergunta, que está diretamente associada à segunda, vocês observam que existe um equilíbrio, né? Ah, desculpa, eu não estou mostrando os resultados. Deixa eu compartilhar os resultados. Pronto, agora vocês estão vendo, né? Pessoal, vamos interagir, tá? Quando não estiver aparecendo, vocês, por favor, reclamem aí, tá legal? Diogo, você já está conseguindo me ouvir? Se você não estiver conseguindo me ouvir, por favor, não vai conseguir, né? O Diogo até saiu. Bom, então, o que acontece? Vocês optaram por um equilíbrio, né, na segunda e na terceira, na terceira perguntas, com relação à responsabilidade pela gestão da segurança da informação. Gostei muito da resposta de vocês, né? A mais adequada, efetivamente, é que a gestão da segurança da informação ela seja feita a partir dos processos da empresa. Já a gente vai discutir isso. Vocês vão entender o porquê dessa filosofia de trabalho. Agora, eu fiquei muito surpreso que ninguém votou na parte de recursos humanos, porque, na realidade, existe uma estatística, um indicador
que aponta para um número superior a 80% dos ataques, 80% dos incidentes de segurança que acontecem nas nossas empresas, na verdade, mais de 80%, eles são de natureza humana. Ou seja, nenhum recurso tecnológico ou processual teria impedido aquele incidente. Caso do processual, o cara tem lá uma regra de negócio, o cara tem lá um passo a passo metodológico para fazer uma determinada tarefa, mas ele descumpre. Então, não adianta ter o processo se o cara simplesmente e voluntariamente, deliberadamente, resolve descumprir o processo. Então, não adianta nada, a segurança da informação está apenas no processo. Da mesma maneira, a tecnologia. Nós sabemos que os recursos tecnológicos eles são feitos para problemas de natureza tecnológica e não humana. Então, para tudo você tem uma senha, para tudo você tem um desbloqueio, para tudo você tem um recurso. Por exemplo, eu estou aqui, claro, para evitar as inúmeras interrupções do meu antivírus, firewall e tudo mais, eu desativei o meu firewall. Ele reclamou, ficou aqui esperneando, não faça isso. Né? De 30 em 30 minutos ele vai ficar me mandando mensagem aqui, implorando para eu voltar a habilitar. Mas é uma opção. Eu nesse momento, estou precisando muito mais do desempenho do que de uma perspectiva de segurança cega, né? Que eu não tenho controle. Entenderam? Então, é assim, o recurso tecnológico sozinho e o recurso processual sozinho não resolve o problema. Agora, o ser humano, se ele diz não, não vou fazer, não acontece. Né? A não ser que ele esteja com uma arma na cabeça, aí é outra coisa, é outra situação. Então, na realidade, é assim, se a gente tivesse que tomar uma decisão, né, dos 3 recursos, o mais interessante de se investir, num primeiro momento, é recursos humanos. Por quê? Porque é mais barato de se investir, capacitação, treinamento e, principalmente, vamos falar sobre isso, motivação. Fazer com que o cara esteja motivado a seguir as regras da empresa. Vamos falar já sobre isso. Certo? Mas ótimo, é exatamente o que eu queria. Um indicador, vamos ter que trabalhar em cima disso. E aí a terceira pergunta, beleza, então, olha, não tenho uma gestão de segurança da informação, mas eu preciso ter, eu quero ter. Na verdade, na grande maioria das vezes, eu preciso ter. Vou falar sobre isso já. Né? Então, o que a gente faz? Joga para o gestor de TI. Está ali, ó, 45% colocaram assim, beleza. Certo? Grande parte, eu acredito, minha opinião, que colocaram aqui, que sugeriram o gestor de segurança da informação, especialista, disseram isso porque usaram a lógica e não o feeling. Né? Porque eu acho que a grande maioria de nós, eu inclusive, diria num primeiro momento, olha, se eu não tenho ninguém para fazer gestão da segurança da informação e toda empresa tem dificuldades de contratar, claro, então joga para o gestor de TI. Certo? Joga para o gestor de TI. Quando, na realidade, né, o ideal seria o gestor de RH. Mas, para isso, eu teria que capacitar ele, para ele lidar com isso. Não é tipicamente uma área em que as pessoas estão habilitadas a lidar. Né? A área de recursos humanos, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o processo de demissão e de contratação de pessoal, segundo a ISO 27002, ele é praticamente idêntico. Ou seja, quase todos os recursos que você usa no ato da contratação de uma pessoa, eles são processualmente adequados no ato da demissão da pessoa. Né? E, no entanto, a demissão normalmente é vai embora, um tchau. Muitas vezes até nem cumpre aviso prévio, nem nada, pega, né, dispensa a pessoa e manda sem nenhum tipo de investigação, sem nenhum tipo de trabalho, né, para evitar que essa pessoa vaze informações ou destrua informações, certo? Então, a gente precisa trabalhar isso. Obrigado por terem participado. É muito importante esse trabalho inicial aí para a gente aferir em que nível que nós estamos. Ok? Bom, vamos então agora dar uma olhada nos indicadores da turma 48. Rapidinho. Vamos olhar aqui.
Indicadores da turma 48. Espera aí. Ok, indicadores da turma 48, na minha primeira aula. Para quem fez a primeira aula, né, lembra que eu passei um questionário para vocês com a dinâmica inicial. É importante porque a gente vai fazer já já a dinâmica novamente. Eu mudei a dinâmica, exatamente porque a gente juntou com a turma 49 e aí eu queria que a turma 48 tivesse uma experiência diferente. Então, eu mudei um pouco os objetivos da dinâmica, mas, de qualquer maneira, como nós já tínhamos feito, eu queria dar esse retorno para vocês, né? Então, olha só como os indicadores são representativos. Bom, a primeira pergunta: como encontrar o nível de segurança ideal para a empresa? Né? Uma fatia muito pequena, uma fatia aí de aproximadamente 30%, 33% aproximadamente, deu a resposta que é onde a gente pretende chegar, através do desenvolvimento de soluções, de acordo com a realidade da empresa, ou seja, de acordo com os riscos e a cultura existente, né? E para que isso aconteça, é fundamental que exista um processo de gestão de segurança da informação a cargo de alguém que efetivamente possa se dedicar a isso, né, o tempo todo. Uma fatia um pouco menor, aí, menos de 20%, optou pela, digamos, a opção que mais representa o mundo real. O mundo real é esse. Quando a empresa precisa de resolver um problema de segurança da informação, aonde que ela vai? Mercado. Ela vai direto para o mercado, ela vai para a prateleira. Ah, eu estou precisando lidar com LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. O que ela faz? Procura uma consultoria, procura um especialista, tenta contratar alguém para ir lá e resolver o problema dela, né, com o menor investimento possível. Então, é claro que num cenário desse, a tendência é que a gente tem apenas remendos, né? Band-aid. O que você vai fazer é botar um band-aid. Vai tapar ali a represa com a Durepoxi, né? É claro que os problemas vão continuar acontecendo e vai chegar um momento que os incidentes de segurança vão começar a acontecer porque o cenário de riscos ele é dinâmico, né? Ele está o tempo todo em mudança. E a enorme fatia, né, restante deu uma resposta genérica, sem aprofundamento, apenas dando frases bonitas e tudo mais, sem crítica, tá, pessoal? Isso é apenas indicador. Observem que não tem nada personalizado, eu não coloquei nomes, não tem nada direcionado para ninguém. É só para vocês entenderem, né, qual é o cenário que a gente encontra. A segunda pergunta: qual é o nível de interação necessário entre os setores para que esse nível, né, de controle ele seja atendido? Olha como é que é assustador, né? Uma fatia muito pequena, né, menos de 15%, disse que o necessário para que se entenda o nível de dependência de um processo gerido por um setor tendo os demais, para que se possa mensurar o impacto que o incidente no setor provoca nos demais, dado que isso aumenta o risco. Ou seja, eu se sou da área de vendas, eu preciso interagir com o gestor de TI, porque eu dependo da área de TI para poder vender. Então, eu preciso que a área de TI me atenda. Eu sou cliente da área de TI, né? Então, quem tem que responder a pergunta qual é o tempo de duração da autonomia de um sistema de no-break, não tem que ser o gestor de TI. Tem que ser os setores apoiados. Área de logística, a direção, a contabilidade, área de vendas, área de marketing. Eles é que têm que dizer, não, eu preciso, para eu poder encerrar os meus processos mais importantes, eu preciso de 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Tá claro, pessoal? Então, é importante entender, né, que esse nível de interação, um nível mínimo de interação é fundamental para que a gente possa ajustar o investimento em gestão de segurança da informação às demandas do negócio da empresa. Certo? Isso tudo está
no Moodle, tá? Depois eu passo os links para vocês. E a terceira pergunta, né? Quais são os instrumentos que a empresa precisa desenvolver para atingir o nível desejado? Então, uma fatia muito pequena, né? Uma fatia muito pequena aí respondeu que seriam indicadores de risco, né? Ou seja, probabilidade de ocorrência de incidentes com base em situações já ocorridas em outras empresas. Enfim, assuntos que nós vamos discutir na nossa aula. Ou seja, eu tenho muito a dizer para vocês. Eu acho que eu tenho bastante a discutir com vocês. Certo? A ideia aqui não é vender serviço de consultoria, muito pelo contrário. A ideia é capacitar vocês para que vocês, na gestão executiva das empresas de vocês, né, possam orientar, né, os gestores dos mais variados processos a interagirem entre si e a buscarem, né, as suas demandas de investimento em função de uma interação positiva. Ok, pessoal? Já tivemos uma quarta pergunta sobre o posicionamento, que a gente acabou de fazer de novo na pool, né? Tivemos aí uma pequena, uma minúscula fatia, né, dizendo que, como gestão envolve pessoas, processos e tecnologias, a gente precisa ter uma gestão integrada, né, uma gestão por processos, né? E uma grande quantidade de... A maior parte dos alunos responderam que não, mas que não souberam justificar o porquê, certo? Que eu pedia justificativas. Então, quem disse que não pode ser o gestor de TI? Tá, mas por quê? Botei nesse azul escuro aí. Entenderam? E a fatia branca, né, disseram que não, o gestor de TI tem que ser o gestor de segurança da informação. Então, vamos começar por aí. A nossa discussão começa por aí. Ok? Né? O diagnóstico, né? Indicadores geram diagnósticos. Eu trabalho o tempo todo com isso. Em cima dos resultados, eu direciono as minhas próximas ações. Certo? Então, nenhuma das ações houve a maioria das respostas alinhadas com os princípios que a gente pretende definir para a disciplina, né? Existe a necessidade da gente quebrar paradigmas, porque existem respostas muito consistentes em cima de que gestão de segurança é TI, ou que não há necessidade de interação entre os setores para que os investimentos em segurança da informação sejam decididos. Tá certo? E a gente vai fazer uma nova avaliação, onde eu vou comparar os meus indicadores, né, com os após a nossa discussão, para ver se a gente teve alguma evolução ou não. Ok, pessoal? Bom, então vamos agora iniciar os nossos slides. Até aqui, tranquilo, pessoal? Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte, eu acho que já deu tempo de entrar bastante gente aí. Eu vou pedir para vocês, eu vou fazer uma rápida chamada, tá? Eu vou pedir para vocês apenas colocarem os seus nomes no chat, só isso. Não precisa mandar para everyone, não. Pode mandar só para mim. Quem quiser mandar para everyone também não tem problema, só que vai poluir o ambiente do chat, tá? Então, eu vou fazer isso uma vez na parte da manhã, uma vez na parte da tarde. Eu vou lembrar, já vou dar um intervalo, vou lembrar vocês, quem não teve oportunidade de fazer agora, mas, por favor, em algum momento, na parte da manhã e na parte da tarde, só coloquem isso, coloquem os nomes de vocês no chat. O chat também está sendo gravado, também vai ser disponibilizado. Então, eu vou usar essa informação aí para depois marcar a presença de vocês. Tá ok? Beleza, então vamos agora começar os nossos slides. Ok, estão vendo os slides aí? Guilherme, está vendo? Beleza, Guilherme? Valeu. Então, eu não vou ficar perdendo tempo nisso. Eu gravei um vídeo me apresentando. Eu espero que vocês estejam tranquilos com relação à minha experiência, né, com a área para poder lidar com a gestão da segurança da informação. Certo?
eu reorganizei a aula toda, né? Então, aqueles slides aí que eu tinha disponibilizado para a turma 48 Professor, já foram revistos Professor, bom é dia. o Christian. O slide está pela metade. pela metade. Vamos tentar resolver isso. Obrigado, obrigado. Vamos. Pelo visto é para todo mundo mesmo, porque aqui para mim também tá. E agora? Não, né? Espera aí. Só um minuto. Estão vendo o slide? Não, né? Não. Não, ok. Espera aí. Só um minuto. Professor, só uma pergunta. Oi. O senhor falou que podia mandar no chat só para o senhor, mas não está aparecendo o seu nome. Então, quando você bota lá to, aí você clica do lado, lá embaixo, vai lá embaixo no chat. É Martius, ele está assim, pós-ADM Martius, desculpa. É porque eu estou usando a conta do professor Martius, perdão. Sim, tá bom. Obrigada. Desculpa, eu esqueci de avisar isso. Então, vamos tentar ver se agora vai a tela toda. E agora? Agora foi. Foi. Beleza. Oi. Agora também está vendo tudo. Show. Bom, então, como eu tinha dito, eu reorganizei o material todo, né? Porque a dinâmica é diferente. Como eu falei no início da apresentação, né? A gente não estava nem gravando. A gente tem muito mais recursos usando o ensino à distância, no caso, do que o presencial, por exemplo. Nunca eu poderia estar numa sala de aula fazendo atividades com Moodle, né? Porque eu teria que ter todo mundo com notebook dentro de sala. É complicado, que a gente precisaria ter um laboratório, né? E dificulta. A separação em grupos também é muito mais complicada dentro do ambiente de sala de aula do que aqui. Aqui vocês vão ver, eu vou dividir vocês logicamente, eu vou dividir vocês simplesmente clicando aqui Breakout Rooms. Eu vou separar vocês em salas e vocês vão, nos grupos, discutir e tomar decisões, certo? Bom, então esse nosso primeiro módulo, e até em função dos indicadores aí que nós obtivemos, né, tanto da turma 48 quanto da pool, né, que nós fizemos, precisamos quebrar alguns paradigmas, certo? Então vamos lá, pessoal. Eu queria que vocês respondessem aí com o joinha, tá? Ou não, tá? Ou então não faz nada. Vocês acham que durante a disciplina nós vamos discutir processos? Quem acha que sim, bota o joinha aí. Clica aí no joinha. Legal. Muito bom, isso aí. Vamos discutir processos sim, né? Porque não tem outra maneira. É claro que algumas empresas hoje optam pela gestão por projetos, existem várias outras técnicas, né, que a gente conhece, mas inevitavelmente o mundo ele está cada vez mais orientado a processos, né? Processos são extremamente salutares, o ser humano precisa de processos, o ser humano precisa de rotinas, ele gosta de rotinas, se sente confortável em seguir regras muito bem estabelecidas. Não tem nada mais desconfortável do que a gente ser submetido a um desafio, né, para o qual nós não temos nenhuma orientação, nós não temos nenhuma receita de bolo, né, para fazer o processo. Até o método que, desde os primórdios, desde a época de Platão, Aristóteles, o método de instrução é o método do exemplo, das analogias, das comparações, certo? Então, nada mais adequado do que processos para você disciplinar a gestão dentro da sua empresa. Segunda pergunta, vocês acham que a gente vai falar sobre investimentos? Quem acha que sim, dá o joinha aí. Quem acha que não, é só ficar quieto. Isso. Muito bem. Vamos falar sim sobre investimentos. Temos que falar sobre investimentos, porque, afinal de contas, o nosso curso é de gestão empresarial, então não faria sentido se a gente não falasse de investimentos. E aí nós temos um problema gravíssimo, né? Porque como é que a gente
faz uma análise de retorno de investimento, por exemplo, no antivírus. Qual é o retorno que a compra, a aquisição de um antivírus ele traz para o meu negócio? Alguém gostaria de responder no áudio? Já tem um áudio aberto aí. Vamos conversar? Alguém? Oi, Deixa eu repetir a pergunta, professor? Desculpa. Vou repetir a pergunta. Né? Eu preciso justificar a demanda de investimento num sistema antivírus para a minha empresa. Fiz um levantamento e cheguei lá a um número de prateleira de, sei lá, 50 mil reais. Preciso convencer o meu diretor de fazer esse investimento de 50 mil reais na aquisição de licenças de antivírus. Né? A gente aprende desde a primeira disciplina do curso de MBA de Gestão Executiva que a forma de justificar qualquer investimento é fazer uma análise de quê? De ROI? Não é isso? Retorno de investimento? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Isso. Obrigado, André. Uma análise de retorno de investimento. Só que o que é a análise de retorno de investimento? Né? Eu vou colocar qual é a minha demanda, né, de investimento e qual é a expectativa de retorno que eu tenho, correto? E em quanto tempo? E aí a gente, claro, isso aí evolui para um modelo onde a gente diz para o diretor da empresa, diz para o gestor de investimentos, em quanto tempo aqueles 50 mil reais vão retornar para a empresa. Alguém quer me ajudar? Como é que eu faço isso para convencer a empresa de investir no antivírus? O antivírus, no caso, professor, retorno sobre investimento assim, ao meu ver, tá? Difícil você explicar o retorno sobre esse investimento, mas acho que tu pode explicar a mitigação de prejuízos, talvez no caso, né? Acho que esse seria mais o caminho. Perfeito, Felipe. É exatamente isso. Mas eu quero te perguntar, você teria condição hoje de justificar esse investimento para você, na tua casa, no teu computador? Mensurar. Vamos lá. Vamos dar aí um chute. Vamos dar um chute. Uma licença hoje de Norton Antivírus, de, sei lá, McAfee, qualquer um desses, está custando aí uns R$200. Certo? Aí você vai tomar essa decisão, Felipe. Vale investir esses R$200? Vou investir. Não, mas vamos lá. Tá legal. Então convence a patroa aí. Como é que você convence a patroa de que vale mais a pena você pagar R$200 para comprar a licença do antivírus do que comprar um carrinho novo de bebê? E aí? Vamos lá. Aí vai depender muito do caso, professor. É um estudo de caso que tem que ser feito em cima da perca possível que pode ser dada. Se a perca possível que pode ser dada são, por exemplo, fotos de famílias, talvez se convença de que vale a pena ter o antivírus. Agora, culturalmente, pensar no pior, pensar no prejuízo, pensar na desgraça, entre aspas, bate na madeira, né? É algo que é natural para a gente? É algo que é confortável para nós? Não, culturalmente a gente pensa sempre no melhor. Não é verdade? A gente precisa... De uma maneira geral, a gente viu isso acontecer com a Vale do Rio Doce recentemente, concorda? Vários indicadores apontavam para o acidente que acabou acontecendo. Mas lá talvez foi até uma coisa pior. Lá talvez tenha sido até uma análise de risco onde se percebeu o lucro maior. É o que estão investigando, por exemplo. Né? Peraí. Já é outro caso. Pode falar, Felipe. Quem é o Felipe ou é o Guilherme que está falando? É o Armando? Quem estava falando era o Armando. Armando, continua, amigo. Gostei da conversa. Então, no meu entender, que na Vale do Rio Doce já é uma outra questão. A análise que eles fizeram é que a análise de que se houvesse o prejuízo
o lucro deles seria maior do que o investimento de segurança. E isso tá... O que chega a ser criminal, porque o risco se tratava de vidas. Por isso que a polícia está em cima. Mas isso está acontecendo hoje? Você é investidor? Você tem ações da Vale? Ações da Vale, não. Pois é. O mercado ainda está muito ruim para a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce está começando agora, depois de mais de 2 anos depois do primeiro ocorrido. Ela está começando agora um processo de recuperação da imagem caro, para o qual ela está tentando negociar com o governo, que é um governo que todo mundo está acompanhando, né? Não tem mais aquelas facilidades políticas que existiam no passado, né? Então, a Vale do Rio Doce está com grande dificuldade de conseguir o que se conseguia com facilidade antes, que era a suspensão temporária das multas. O governo não está abrindo mão. Então, a análise de risco, vamos lá, para encerrar essa discussão, a análise de risco foi bem feita pela Vale? O que a gente acha? É fácil discutir depois do acontecido, claro. Não estou querendo tirar o mérito, mas vamos analisar o pós-mortem. A análise de risco da Vale, que deve ter dezenas de especialistas. Se for levar em consideração, eu não sou acionista da Vale, mas eu conheço pessoas pessoalmente próximas a mim que são da Vale. Né? Se levar em consideração que um funcionário da Vale ganhou em média 6 salários mínimos de PL só em 2019, então eu acredito que valeu a pena para a Vale. Sim, mas a PL... Eles não diminuíram Não, a PL em relação ao lucro de 2018. Sim. Que seria lá o primeiro incidente deles lá. Né? Sim, ok, mas é aquele teu negócio, né? Hoje você já não tem indicadores de investimento em ações da Vale que você tinha antes. Vale antes era blue chip, então é só uma questão de tempo. Isso vai se refletir no valor da empresa ao longo do tempo. Isso sem falar na questão da imagem. Hoje, se eu perguntar aqui para todo mundo que está na nossa thread, né, qual é a primeira coisa que você lembra quando você fala Vale do Rio Doce, o que é que vem na tua cabeça? Mariana e Brumadinho, concorda ou não? Sim. Certo? Então, falar em números, Armando, é o Armando, né? Então, falar só em números, mas teve participação de lucros, todo mundo ganhou dinheiro, aquela coisa toda. Ok, se o grande objetivo da Vale era enriquecer alguns poucos, tudo bem. Então, o objetivo foi alcançado. Mas, como você próprio falou, criminoso. Né? Porque é uma empresa que foi privatizada, né? que tem ainda grande participação do governo dentro, né? E que hoje não tem mais o valor de mercado que tinha antes de 2018. Essa é a análise que eu faço. Tá certo? Perfeito. Sim, sim. Vamos lá. Criptografia. Vocês acham que a gente vai discutir criptografia? Sim, com certeza. Não vamos, não. Sabe por quê? Criptografia é prateleira. Criptografia, você tem soluções prontas para resolver qualquer problema que você precise. A gente não precisa discutir criptografia. Criptografia, você tem livros, tem artigos, tem especialistas. As soluções de criptografia são genéricas. Bom, o padrão hoje de criptografia é AES 128 bits. Menos do que isso, não vou usar. Se eu quiser algo mais robusto, eu uso AES 256 bits ou superior. Entendem onde eu quero chegar? As soluções técnicas, elas são já discutidas e conhecidas. Você já tem uma solução perfeita para cada tipo de problema. Então, a gente não precisa perder tempo discutindo isso. Se o Depara já está pronto. É bem diferente de discutir processos, discutir investimentos, num cenário onde a gente estava aqui agora, mano, discutindo se a Vale do Rio Doce agiu corretamente ou não. Né? Optando pelo caminho criminoso, né, de assumir o risco pensando apenas no lucro. Na mesma raciocínio, hackers. Vamos discutir hackers? Não precisamos discutir hackers. Eles são ameaças? São. Eles existem? Existem. Agora, o que é mais difícil detectar? A existência de um hacker no ambiente ou a existência de um funcionário com uma personalidade corrompida, uma personalidade ruim dentro da tua empresa? O que é mais difícil? O que vocês acham?
Eu acho mais difícil o funcionário. Funcionário. Porque ele é oportunista, né? Ele não vai chegar na empresa dizendo, olha, gente, eu sou corrupto, tá? Se aparecer oportunidade, eu vou me dar bem. Ele não vai fazer isso. Ele vai ficar lá quietinho no canto dele até o momento que efetivamente a oportunidade aparecer, né? Precisamos discutir sobre vírus? Não precisamos. Vírus são, tem lá, megamórficos, oligomórficos, polimórficos, tem lá toda uma taxonomia viral conhecida, mais do que discutida, tem dezenas de milhares de livros disponíveis sobre os assuntos. Agora, estratégia das empresas. A gente precisa discutir estratégia da empresa? Olha só agora essa discussão que vocês acompanharam entre mim e o Fernando, e o Armando, perdão. Muito boa, Armando. Eu te agradeço bastante pela oportunidade de mostrar o outro lado da história. A decisão da Vale do Rio Doce foi baseada na lucratividade. Olha, se acontecer, de qualquer maneira, a gente continua tendo lucro, porque, e eu concordo, Armando, o custo para você bombear aquele material todo, daquelas 3 ou 4 barreiras, né, que estavam sob risco naquele momento, era muito maior do que qualquer tipo de punição que os órgãos governamentais pudessem colocar. Por isso que nenhuma empresa petrolífera, gente, investe em plano de contingência. Não sei se tem alguém aqui que é da Petrobras ou de qualquer outro explorador aí, qualquer outra empresa que explora petróleo, né? O custo de um plano de contingência é absurdamente alto. Então, é claro que se a gente não tiver fiscalização, nenhuma dessas empresas vai investir, vai deixar o vazamento acontecer e depois, ok, me multa aí, não tem problema. Essa multa vai ser de alguns milhões, né? A Petrobras recentemente pagou uma multa de 1995, um vazamento de óleo na Baía de Guanabara que ocorreu em 1995. A Petrobras pagou em 2015. Sabe quanto que a Petrobras pagou, pessoal? 1.250.000 reais de multa. O que é 1.250.000 para a Petrobras? Não é nada, é dinheiro de pinga. É o cafezinho que eles consomem em uma semana, com certeza. Quem já andou pela Petrobras sabe que todas as unidades da Petrobras, se entrou numa sala, tem um cafezinho fresco, a qualquer hora do dia ou da noite, né? Então, eles devem gastar por cafezinho lá, por semana, 1.250.000. Então, é claro que não vale a pena investir, né, em planos de contingência. Não estou acusando que ela não faça isso, mas eu digo as petrolíferas de uma maneira geral. Então, a estratégia da empresa, precisamos discutir sim. E comportamento humano? Claro que temos que discutir, porque como o Guilherme me ajudou, né, Guilherme? O ser humano ele é imprevisível, né? Você nunca sabe como que ele vai agir num determinado momento. Ok? Bom, eu dei o exemplo da Vale, né? Mas na verdade eu separei 2 outros casos aqui para a gente relembrar. Aqui ninguém tem mais de 30 anos, com certeza, né? Só tem garoto novo aqui, mas com certeza vocês têm em casa um bichinho desse aí, não tem? Alguém tem um bichinho desse daí? Não a criança, claro, o bichinho mesmo, da Parmalat. Eu não tenho, não. Ninguém tem, é claro, ninguém tem mais de 30 anos, né? Eu não tenho não, mas eu tirei a foto. Ah, tá vendo só? Larissa, né, Larissa? Mas não são uma gracinha, Larissa? Isso. Aquele tem um comercial, um reclame, né? Um comercial da Parmalat, famoso, né? Que é aquele do Tomô, né? Aparece um neném lá bebendo um suquinho de caixinha lá, um leite, sei lá, alguma coisa, e no final ele fala Tomô, né? É uma das coisas mais fofas da história. Foi considerado uma das maiores peças, né, publicitárias do século e tal, aquela coisa toda, né? A lucratividade da Parmalat na década de 90 foi extraordinária, foi case de sucesso. Acontece que a Parmalat ela tinha problemas da mesma natureza que Enron, WorldCom. E depois dos primeiros episódios, né, de compliance, de quebra de compliance, né, principalmente com fraudes financeiras, a Parmalat ficou no foco e começou a ter problemas. E aí, Armando, entra aquilo que eu estava te falando da Vale.
a questão da imagem. Para resumir, em 2015, essa foto aí é de 2015, em 2015 a Parmalat tentou ressuscitar os bichinhos, tentou fazer uma campanha para ressuscitar. E eu tenho um case na minha casa, né? Eu já tenho mais de 50 anos, a minha esposa também, e nós vivemos essa época, né? Da massiva divulgação na imprensa de problemas com a Parmalat, problemas relacionados com máfia, com fraudes e tudo mais. E aí, problemas que acontecem todo santo dia na área de laticínios, que é a parte de contaminação do leite, né? Excesso de soda cáustica, isso é do processo. Isso acontece, faz parte do processo. As amostras são detectadas e são descartadas. Grande parte do leite in natura é colhido ainda com muita contaminação, né? Porque a vaca ela fica lá no ambiente onde ela defeca, onde ela urina. Então, tem realmente muita contaminação. E aí o leite, para ser pasteurizado, ele tem que ser submetido a um processo onde ele, tem que entrar em contato com agentes bastante agressivos. E, eventualmente, parte desse material se contamina. Olha, a minha esposa, toda vez que ela pede para eu comprar leite, ela fala, traz qualquer marca, menos Parmalat. Porque aquilo fica na cabeça da pessoa, fica gravado, certo? Outro caso interessante é o da Sony. Esse vocês pegaram, né, pessoal? PlayStation, né? Essa foi a época do PlayStation 2. Ó, o Guilherme já balançou a cabeça para mim aqui, né, Guilherme? Pô, você lembra? Não, meus garotos aqui em casa eram viciados. Era PlayStation, não queriam saber de outro papo. Eles eram assinantes daquela conta PSN, né? Que era uma conta que a Sony tinha na época para as pessoas jogarem entre si. E aí eles jogavam lá o FIFA deles na época. Isso eu estou falando de 2014, por aí, tá, pessoal? Então eles jogavam lá o FIFA com pessoas da Arábia Saudita, franceses. Uma vez eu me lembro que eles estavam jogando lá um torneio com gente do mundo todo, né? E aí, para resumir a história, né? A Sony ela sofreu um ataque cibernético, não soube lidar com o problema da imagem, tirou a rede do ar, a PSN, e o jogador é aquele cara que eu não sei, nunca fui, não é da minha cultura, da minha geração, e talvez não seja da grande maioria de vocês, mas alguns de vocês gostam de videogame. Eu sei porque eu tenho um filho de 30 anos e que joga até hoje. Esse mesmo filho, só que ele não joga mais PlayStation. Na época da crise, ele testou um Microsoft 360, não me lembro na época qual foi, isso foi 2014, 2015, ganhou uma conta de graça da Microsoft para jogar e passou a usar o console da Microsoft. E aí, depois disso, a Microsoft explorou, lançou Kinect, lançou uma série de acessórios e pronto, pelo menos dentro da minha casa, 2 usuários de PlayStation passaram a ser usuários de Microsoft, sei lá o quê, não sei, um console lá da Microsoft. Então, eu só estou dando esses 2 exemplos para mostrar para vocês como que incidentes de segurança da informação, ou seja, incidentes que afetam a imagem da empresa, porque, afinal de contas, a imagem é uma informação atrelada à empresa. Todo mundo concorda com isso? Alguém discorda? Só que, professor, tem uma questão só que eu queria debater, que é assim, existe também uma questão da gestão do marketing, né? A Parmalat ela é uma empresa em que diariamente o consumidor vê ela na prateleira. Então ele diariamente ele lembra daquele escândalo. E ao mesmo tempo é o mesmo produto do escândalo, né? Nada muda. Por isso que dentro... Diga, Ramon. A Sony, por outro lado, ela, por mais que o consumidor esteja no dia a dia com ela também, ela é um produto que lança novos. O que dá uma intenção de que o PS4 hoje é o segundo maior console mais vendido da história. Sim, mas e as televisões da Sony? E a parte de eletrônicos, de som e aparelho de som? Porque, na época, Sony era sinônimo de produto eletrônico de qualidade. A televisão Sony custava o dobro de qualquer LG, de qualquer Samsung, de qualquer outra marca. O Guilherme está até concordando comigo ali. O bom é que dá para monitorar as reações aqui pelo chat, né?
Bom, a verdade, Amanda, é a seguinte, eu concordo plenamente com você, né, que a exposição da Parmalat é uma exposição completamente diferente em termos de mercado, mas é assim, os nichos de mercado, eles são diferentes, mas a exposição é a mesma. Ou seja, a Sony, você entrava dentro de uma loja de eletrônicos para comprar uma televisão, você via a Sony e falava, esse é o meu sonho de consumo. A televisão é mais cara do que as outras, mas vale a pena comprar. A partir do momento que você começa a ouvir falar mal, independentemente da razão, você já começa a ficar... A gente está vendo isso aí nas idas e vindas da política, né? As pessoas, os panelaços e as opiniões, pessoas que não têm formação política nenhuma, que não entendem de nada, mudam de opinião a cada dia. A cada dia são de esquerda, do outro dia passam a ser de direita. Olha só como é que a opinião, como é que a imagem, ela é sensível, é delicada. Cada besteirinha que acontece, como que ela representa, né, em termos de abalo. E aí eu queria pegar um gancho, Armando, no que você falou, que eu acho muito importante, a questão do marketing. Porque a faculdade, lá no curso de marketing, no curso superior de marketing, você não aprende a lidar com esse tipo de situação. Incidentes de segurança da informação. Você aprende a lidar com campanhas de marketing, campanhas mercadológicas, técnicas de campanha. Como é que você faz para lidar com uma situação negativa? De uma maneira geral, como é que todos nós reagimos com uma situação vexatória? A gente não se expõe. É da natureza humana. A gente se recolhe, a gente some, desaparece. Concordam comigo? É assim que todo mundo faz. A empresa, ela se recolhe. Foi assim que a Sony fez, né? Quando colocaram lá os diretores da Sony para fazerem uma coletiva explicando o porquê da PSN ter ficado 8 dias fora do ar e tudo mais, os japoneses lá da Sony ficaram fazendo reverências, pedindo desculpas. Isso, para a cultura japonesa, pode ser fantástico. Mas para a cultura do consumo, isso é péssimo. O consumidor prefere ouvir falar que é mentira e que tudo isso que estão falando são falácias, são ilações, certo? Do que você assumir, não, realmente eu errei, vou tentar fazer o máximo para melhorar. No primeiro momento, a grande maioria das empresas prefere fazer o quê? Que lidam com isso. Não, olha, a história não é bem assim. Espero ouvir a história toda. Depois, tentar resgatar. Quando ele se recolhe, ele abre mão dessa decisão. Ok, Armando? Não é para polemizar, não, mas eu acho importante realmente o debate. Certo? O que eu quero dizer é o seguinte. Sim. Independentemente de empresa A, B ou C, nós temos inúmeros casos em que incidentes de segurança ocorridos afetaram os indicadores de sucesso das empresas. Quando eu falei da Vale do Rio Doce, você usou como indicador a PL. A PL só interessa para quem está ali, claro, é lógico que você sabe, né, se você entende do assunto, eles podem fazer manipulações para melhorar essa PL e os acionistas ficarem mais sossegados. Mas eles só estão represando isso. O valor da ação está bem mais baixo do que o valor que era praticado no ato antes dos vazamentos. E hoje, se você procura no Google Vale do Rio Doce, vem lá, Brumadinho e Mariana. Um novo investidor, um novo rico, um cara que tem aí, sei lá, 10 milhões, 20 milhões para investir, muito possivelmente só investiria em ações da Vale se efetivamente tivesse uma informação privilegiada de alguma modificação que fosse acontecer e porque se fosse só em cima de indicadores, das curvas de evolução do valor das ações, ele não compraria. Para você ter uma ideia, Petrobras, eu tenho 200 mil reais em ações da Petrobras que eu comprei por 18 reais. As minhas ações chegaram a 57 reais. Em 2013, elas estavam valendo 57 reais. Eu não vendi as minhas ações. O meu corretor falou, vende. Você já ficou rico com isso. Vende. Eu não vendi. 2 semanas depois, aconteceu a divulgação pelo Edward Snowden dos incidentes lá da NSA. A ação caiu para 4 reais. Hoje, a ação está por volta de 14. Ou seja, eu ainda estou perdendo dinheiro. Só para vocês terem uma ideia. Então, o que eu estou falando, né? Eu estou me baseando em indicadores.
né, em valores em números que representam o que basicamente diretores executivos usam na tomada de decisão. Ok? Bom, então vamos aqui agora só... quer falar, Guilherme? Tranquilo? Vamos lá. Então, quando alguém quiser falar, pessoal, é só levantar a mão, então pode liberar o áudio e falar, tá? Bom, então olha só, empresa é isso aqui, tá? Dentro da empresa, nós temos pessoas, processos e tecnologias, ok? É claro que existem outros subsistemas, existem outros organismos, né? Mas são organismos acessórios. Eles, de alguma maneira, sempre estarão aí enquadrados nessas três principais naturezas organizacionais, certo? E aí o que acontece? Entre esses três organismos vivos da empresa, existe troca de informação. As pessoas introduzem informações dentro de sistemas tecnológicos, bancos de dados, planilhas, relatórios, enfim, né? Isso normalmente é feito através de processos, né? Muitas vezes esses processos eles conseguem controlar, limitar, né? Como, por exemplo, colocando limites, né? Ranges para os valores que estão sendo introduzidos, tá? E as pessoas, claro, que são disciplinadas e que são geridas por processos, elas, através desses processos, trocam informações e recebem informações também através desses processos. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, isso é uma empresa, tá? O interior da empresa. Agora, a empresa é só isso? Não. Nós temos clientes, parceiros, terceiros e fornecedores. E mais, entre eles, também há troca de informações, né, com a empresa. Tá certo? E aí a minha pergunta é trivial você, ou melhor, é tão trivial quanto você controlar uma informação que está sendo trocada entre as pessoas, né? Deixa eu ver se isso funciona. Não testei ainda não, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ó, eu quero saber se é tão trivial eu fazer esse controle quanto esse controle aqui, por exemplo. É a mesma coisa? A complexidade é a mesma? O que vocês acham? Não é. É bem mais complexo eu controlar o que as pessoas estão trocando com os clientes. As informações estão sendo trocadas com os clientes. Muitas vezes, né, os clientes, eu recentemente recebi uma ligação, né, de uma empresa tentando me vender produtos, vender serviços, e eu estou trabalhando muito em home office e tal, e me ligando e atrapalhando o meu trabalho toda hora e tal. Eu fui fazer uma reclamação para a ouvidoria, e a ouvidoria, ela disse que não tinha controle, não conseguiu achar nenhuma gravação, né, da forma como o vendedor me tratou. Né, porque eu reclamei, né, do assédio que eles estavam fazendo, da insistência, e a pessoa falou lá algumas palavras baixo calão, aquela coisa toda e tal. Eu falei, olha, eu vou reclamar com a ouvidoria. Você não pode falar assim com um possível futuro cliente, né? E, enfim, imagino, está todo mundo estressado, né? Com doença, essas coisas. Então, enfim, não consegui. Então, é aquilo. Cadê essa informação aqui que eventualmente foi trocada? Talvez, dentro de um sistema, eu consiga ter um controle maior, um registro maior daquilo que está acontecendo. Não estou entrando em detalhes, apenas dizer que não é a mesma complexidade, né? E a gente ainda vai mais adiante. Né? Dizendo o seguinte: pessoas têm problemas, têm defeitos, né? Defeitos, muitas vezes, de natureza genética. Sabe? Aquela história do o ser humano sempre quer levar vantagem em tudo, o ser humano sempre acha que está sendo desvalorizado, ele sempre acha que merece mais do que o que a empresa está dedicando a ele e tudo mais, enfim. Eu resumo isso da seguinte maneira: são as três principais
métricas do ser humano, que são essas aqui, ó. Need, greed, revenge. Certo? Need, greed, revenge. Né? Necessidade, ganância e vingança. A pessoa, quando ela está com uma necessidade, ela está com pessoas em casa passando fome, passando necessidade, precisando pagar uma dívida, alguma coisa, pressão, ela é muito mais sujeita a cometer um incidente do que uma pessoa que está bem financeiramente, que está tranquila em termos de necessidades humanas básicas. É aquela piramidezinha das necessidades humanas, né? de Maslow e tudo mais, né? Que vocês já viram. A mesma coisa pode se falar da ganância, né? Greed, ganância. Pessoas gananciosas são perigosíssimas, porque elas não têm limite, elas nunca conseguem enxergar que é suficiente, elas já estão sendo devidamente reconhecidas pelo que elas representam para a empresa, né? E vingança, né? A pessoa, quando é o que eu sempre falo para as pessoas quando eu dou treinamento, muito cuidado quando você vai dar um esporro num subordinado seu, certo? Porque a maneira com que você chama a atenção do subordinado pode marcar ele negativamente para o resto da vida, né? Por outro lado, também, dependendo do ambiente e tudo mais, isso pode ser uma demanda. Ambiente militar, isso quase que é uma demanda. No ambiente militar, se você pede muito por favor, se você é muito cheio de salamaleques, você perde completamente o controle da situação, né? Você está lidando com um cara que você tem que mandar e combater o inimigo no teu lugar. Tem que mandar ele lá morrer no teu lugar, né? Então, existe toda uma lógica diferente para o ambiente militar. Mas no ambiente empresarial, de uma maneira geral, você tem que tratar as pessoas com urbanidade. E o que é urbanidade? O que é ética? São conceitos que a gente precisa discutir, né? Não dentro do nosso contexto, claro, mas que a gente precisa discutir e entender para poder evitar incidentes, né? Processos possuem gaps, né? Processos possuem gaps. E processos possuem gaps e tecnologias possuem vulnerabilidades. E esses elementos possibilitam o vazamento de informações. E como que eu vou controlar isso? Né? Se, veja bem, como eu falei para vocês, né? Aqui nós temos uma informação difícil de ser controlada. E eu sei que eu tenho um colaborador, né, que pode se relacionar direto com o cliente. Imagina uma situação como os defeitos do ser humano, que eu não sei se os meus colaboradores têm ou não têm. Não é verdade? Da mesma maneira, tecnologias. Como é que eu vou fazer para saber se o meu sistema é seguro ou não? Como é que eu vou fazer para saber se nesse exato momento não tem um hacker invadindo aqui a nossa sessão do Zoom e ela vai ser bloqueada daqui a alguns minutos? Né? Não é trivial. É claro que não é impossível, mas não é tão trivial quanto lidar com isso aqui. Vocês concordam? Isso tudo aqui pode ser trivialmente mapeado. E normalmente a empresa faz. Mas a empresa não costuma fazer isso aqui, ó. E muito menos isso daqui. Tá claro? É aí que nós precisamos chegar. Não adianta fazer a gestão da segurança da informação em cima apenas do que é visível. Eu preciso fazer também em cima do que não é visível a princípio. Tá claro, pessoal? Tranquilo? Bom, obrigado. Bom, de uma maneira geral, os principais motivadores hoje da procura, da busca de soluções em segurança da informação são as leis, regulamentos, regras que norteiam o mercado. Infelizmente, não deveria ser apenas assim, né? Eu deveria ter também uma visão do que acontece com outras empresas
e tentar trazer essa experiência para dentro da empresa. Por exemplo, a gente sabe que a Vale do Rio Doce não é, já, né, Armando, desculpa, mas já que a gente transformou isso em case e você, pelo jeito, entende um pouco do assunto, né, a Vale do Rio Doce ela não é a única empresa que tem barreiras onde tem material potencialmente poluente para o meio ambiente. Então, é claro que os órgãos de fiscalização, o governo, a mídia, depois dos ocorridos em Mariana e Brumadinho, estão agora muito mais interessados em ocorrências desse tipo. Até mesmo em poucas ocorrências. Poucas ocorrências. É assim, por dia morrem milhares de pessoas por várias razões. Por câncer, por AVC, por ataque cardíaco e tudo mais. Em número muito superior ao da Covid-19. Muito superior. Mas é claro que o momento atual, ele justifica que o foco dos indicadores seja o foco na Covid-19. É lógico que existe uma explicação para isso, mas é uma explicação que o cara que está no meio da rua ele não entende. Né? Qual é o problema? O problema é que a contaminação pelo Covid-19 é muito rápida. E não há leito para todo mundo ao mesmo tempo. Né? Se você falar em AVC, se você falar em ataque cardíaco, câncer e tudo mais, é um outro tipo de tratamento, é um outro tipo de leito, é um outro tipo de UTI, é um outro tipo de equipamento, né? Não demanda lá o tal respirador, né? A medicação é diferente. Então, os indicadores, eles não podem ser frios. Eles têm que ser adequados à situação que se desenha. Né? O atual ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde, ele tem dito bastante isso. Eu preciso conhecer o problema, eu preciso ter indicadores para eu poder tomar decisões. Isso não se faz da noite para o dia. Né? O cara ontem lá como é que é o nome? Na coletiva lá do Bolsonaro, parecia um esquizofrênico, né? Piscando e tal. Imagina o nível de tensão que o cara deve estar sofrendo, a pressão para tomar decisões, e ele é um cara técnico que precisa de indicadores, né? E deve estar recebendo ligação de 5 minutos de um general querendo saber se ele já decidiu o que vai fazer, se vai liberar todo mundo, se não vai liberar, se vai dar a cloroquina ou não vai dar a cloroquina, e ele é um cara de indicadores, não tem como fazer isso, certo? Então, nós temos esse cenário aqui, né? LGPD, que vocês certamente já devem ter ouvido falar, a lei anticorrupção, né? Que também surgiu num contexto muito específico, né? Que foi lá o dos vazamentos, né? Vamos falar sobre isso já já. O Marco Civil da Internet, que se discute há mais de 25 anos, pessoal. O Marco Civil, na realidade, ele foi feito quando o Eduardo Azeredo, né, que hoje é presidiário, está em prisão domiciliar, mas ele ainda era deputado federal, ele virou senador da República, foi preso no Mensalão, foi preso na Lava Jato, já foi liberado, já está em prisão domiciliar, pra vocês terem uma ideia. Olha quanto tempo se discutiu o Marco Civil da Internet. É lei. Lei não se discute, lei se cumpre. Né? E as nossas empresas diariamente descumprem não só o Marco Civil da Internet, né, desrespeitando a privacidade dos dados dos clientes, né, e uma série de coisas, quanto em outros aspectos, né, de integridade de dados, marretando dados e indicadores e tudo mais, certo? Então, hoje existe um cenário onde nós temos um conjunto enorme de leis e regulamentos, né? Tem até, eu botei aqui embaixo, para vocês darem uma pensada aqui, ó. Vocês conhecem essa legislação aqui? RAIPA. Alguém conhece? Alguém? Bota um dedinho aí, que alguém conhece. Tem ninguém da área hospitalar, não? Farmacêutica? Alguém? Não. Opa! Luiz, conhece? Eu trabalho na farmácia, mas eu nunca ouvi falar disso, não. Pois é, o que acontece? A RAIPA é uma legislação internacional. A Dilma Rousseff assinou um acordo, né, com vários países. Numa dessas viagens que os presidentes fazem,
assinou com a Comunidade Europeia um acordo de cumprimento. Para vocês terem uma ideia, eu fui professor numa turma da Fundação Getúlio Vargas, da diretora responsável pela Raipa, olha isso, né? Uma pessoa com um curso de MBA em gestão hospitalar e tal, só para lidar com a Raipa. Entre outras coisas, essa legislação, ela diz que o privilégio do prontuário, da informação contida no prontuário do paciente, é do paciente. Não é nem do familiar do paciente. Existe um sigilo entre o médico e o paciente, isso todo mundo sabe, isso a gente vê aí nas séries, né, que a gente assiste o tempo todo, né? House, Law and Order, né? Tem um monte de séries aí que a gente vê, a gente sabe que existe uma confidencialidade entre paciente e médico, né? Entre advogado e cliente, né? Aquelas coisas todas, existem algumas relações de confidencialidade e elas são protegidas por lei, certo? No caso da confidencialidade entre paciente e médico, a Raipa é a legislação internacional que disciplina isso. E ela, por exemplo, diz que a decisão sobre comunicar à família ou não que o paciente é, por exemplo, soropositivo, ou portador de câncer, ou qualquer outra enfermidade, é do paciente. E eu quero saber, isso existe na prática? Quem trabalha com administração hospitalar, deve ter alguém aqui, não é possível. Na prática, a gente sabe que não é. A maioria dos hospitais tem lá o seu assistente social. Quando a pessoa está com uma enfermidade muito complexa, normalmente a família é chamada para conversar com o assistente social. Tá certo? É claro que existem limites, né? Se a pessoa estiver sedada, se a pessoa não tiver... Mas a lei diz que se a pessoa estiver lúcida, ela tem que ser consultada. Tem muita coisa que a gente não conhece, gente. E isso tudo tem que ser analisado, estudado, no contexto da gestão da segurança da informação, porque você pode ter um incidente de segurança que compromete a sua imagem. Tá ok, pessoal? Recentemente, nós vimos o caso da Zara. Todo mundo conhece a Zara? Já ouviram falar? A Zara é uma famosíssima confecção de roupas finas, tipicamente femininas. E era uma das maiores confecções do mundo, quando, há aproximadamente 5 ou 6 anos atrás, se viu envolvida num escândalo de trabalho escravo. Né? Quem é que não sabe, né, que Reebok, Nike, Adidas, todas essas grandes fabricantes aí montam os seus tênis e coisas no Vietnã, na Malásia, em países onde mão de obra é barata. Né? Só que a Zara optou por importar, né, a mão de obra e passar a usar, inclusive, em Nova York. Né? A parte de limpeza, de faxina, aquela coisa toda. O New York Times fez uma reportagem, publicou essa reportagem, e hoje, se você procura no Google Zara, você vai ver lá que 80% das indicações são negativas. Vocês estão entendendo, pessoal? Quando eu falo em indicador, o que eu quero dizer? A pessoa vai tomar... Olha só, você, qualquer um de vocês que estão agora conectados, se você quer decidir se vai comprar um carro, você não vai procurar um engenheiro mecânico, você vai procurar uma pessoa que tem aquele carro. E você vai pedir a opinião dele. Vocês concordam comigo? Eu duvido que alguém aqui desse grupo, são 33 que estão conectados agora, desculpe, 44. Tem 44 conectados agora. Eu duvido que algum de vocês 44 nunca tenha digitado no grupo, no Google, perdão, a seguinte pergunta: pontinhos, pontinhos é bom? Alguém nunca fez isso? Levanta a mão aí. Atira a primeira pedra. Tipo, Xiaomi é bom? Sei lá, iOS é bom? Tá certo? Ou, vamos para o outro lado, usar o Reclame Aqui. Ah, eu quero comprar numa loja de e-commerce. Como é que eu sei se aquela loja de e-commerce é confiável? Você vai procurar no Reclame Aqui. Mas o nome já diz, gente. O nome já diz, o Reclame Aqui ele só serve para quê? Para pessoas que estão insatisfeitas.
Se você procurar lá no Reclame Aqui, eu reclamo por tudo. Eu comprei um notebook novo para usar no home office. O notebook chegou com defeito. Eu peguei e devolvi o notebook para a Acer, né? E aí, o que aconteceu? A Acer, ela, por conta aí da Correios e uma série de coisas, levou mais de um mês para me devolver. E aí, o que acontece? Eu fui ler o Código de Direito do Consumidor, e está lá. Eles não estavam contrariando nenhuma regra. Eles não tinham diagnosticado o problema. Foi o argumento deles, para levar um mês lá com o meu equipamento. Eu, que sou da área técnica, eu sei, o problema era um problema no flat do display. Ele estava avermelhado, o monitor. Era só abrir o computador e conectar novamente, tirar o flat e conectar. Não era placa de vídeo, porque o vídeo aparecia, né? Era só a tonalidade. Ele estava com uma matiz vermelha mais forte do que a verde, mais forte do que a azul. Só isso. Era só eu abrir o notebook e fazer isso. Mas se eu próprio fizesse isso, pelo Código de Defesa do Consumidor, o que ia acontecer com a minha garantia? Eu ia perder. Então, eu optei por seguir a lei, mandei para lá. Entra lá no Reclame Aqui. Procura para você ver a quantidade de reclamações que eu fiz. As pessoas reclamam de tudo. Vocês concordam comigo? Pisou no meu carro, eu xingo. Qualquer um. A primeira você xinga. Depois você vai, coitado, tá cheio de peso, tá com a criança no colo. Mas se a pessoa pisar no teu dedo mindinho, a tua reação é xingar e empurrar. Atira a primeira pedra quem não concorda comigo. Vocês desculpem, eu gosto de fazer essas polêmicas em sala de aula, porque dá para sentir o cheiro da divergência, né? Dá para ver os olhos, dá para ver as pessoas incomodadas, né? Como a maioria está sem vídeo aqui, eu não estou vendo ninguém, eu não sei. Mas fique à vontade, quem quiser discutir, a gente está à disposição, ok? Bom, pessoal, então, o que acontece, né? Voltando aqui. O que eu preciso, então, fazer? Eu preciso conhecer todo esse meu cenário de amarrações que eu tenho. E, olha, eu só coloquei aqui o que eu faço. Por exemplo, eu acabei de pegar um serviço, uma consultoria agora lá em São Paulo, né? E eu conversando com o rapaz, ele querendo mostrar serviço também. Ele, não, mas eu preciso que você visite, porque você tem que assinar o NDA, né, o acordo de não revelação, o acordo de confidencialidade, e eu não quero te passar informações por e-mail, nem nada. Eu falei, não, então tudo bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou preparar um material baseado em cima do que eu sei, né? Agora, quando eu chegar na tua empresa, eu vou conhecer uma série de aspectos que eu não sei. Então, esse aí é o cenário que eu conheço. Então, toda vez que eu vou trabalhar para uma empresa, eu pego isso aí que vocês estão vendo. Só que, dependendo da natureza da empresa, por exemplo, se eu for falar em petrolífera, tem legislações de petrolífera. Se eu for falar em Vale do Rio Doce, se algum dia a Vale do Rio Doce me contratasse para fazer uma consultoria de gestão de risco, eu, claro, faria toda uma pesquisa e levantaria todas essas situações que me permitiriam colocar numa balança os prós e contras. Devo aceitar o risco do rompimento de uma barragem? E eu lá nos livros de história, daqui a 30 anos, vocês têm alguma dúvida disso? E daqui a 30 anos, os nossos netos, bisnetos, vão estar estudando em livros de história os vazamentos de Brumadinho, da Vale, de Mariana, entre outras grandes catástrofes que aconteceram no Brasil. Né? História do Brasil, não tem jeito, né? Tem que história contemporânea, tem que falar. Então, o cenário ideal, gente, é esse. É eu montar os meus controles com base no que pode provocar impacto para a minha empresa. Tá claro isso? Tranquilo até aqui? Bom, eu vou tentar aqui passar para vocês um vídeo. Não sei se eu vou conseguir que vocês vejam o áudio, tá? Então, se eu tiver dificuldade aqui, eu passo ele depois isolado. Mas ele é legal para a gente dar uma olhada nos indicadores. Né? Essa série é uma série bem água com açúcar, né? A Ozark, ela é da Warner. Essa é da temporada 3, é o episódio 1.
onde a gerente de um cassino, né? E a gente sabe que cassino tem um limite muito tênue entre o legal e o ilegal. E o que dá lucro é o ilegal. É jogo, né, pessoal? Mas existem jogos e mecanismos artificiais para prender o jogador, eles são considerados legais, segundo a legislação dos Estados Unidos. Então, é típico, nos cassinos que são legalizados nos Estados Unidos, você ter pessoas do FBI fiscalizando. Só que os cassinos sabem disso. Então, o que eles fazem? Quando você tem alguém do FBI lá, os caras vão lá e desativam os chupacabras, né? Desativam lá os mecanismos que fazem com que o compulsivo, né, o jogador compulsivo, ele perca o controle do jogo. Vamos ver, por favor, se vocês conseguem ouvir o áudio. Então, todo esse plano é pra gente finalmente voltar a trabalhar? Não, todo esse plano é pra gente trazer mais pessoas pro cassino. Já estamos trabalhando. Eu já fiz 5 coletas. E tudo bem, eu não ligo de lidar com aqueles babacas. Eu sei administrar essa merda, eu sou madura. Mas toda aquela grana tá parada com o Bud dando mole. Escuta, eu não vou voltar a lavar dinheiro de novo até me sentir totalmente seguro. A gente contratou 200 pessoas nesse cassino e as estatísticas mostram que o FBI já deve ter plantado um agente. Devia ter investigado melhor seus funcionários. Olha, só tinha eu e a pessoa na entrevista. Como é que eu ia saber? E como é que vai saber agora? Escuta, individualmente as pessoas são imprevisíveis, tá bom? Uma pessoa fazendo uma aposta não tem como eu prever o que ela vai fazer. Mas a lei dos grandes números mostra que 1 milhão de pessoas fazendo 1 milhão de apostas é totalmente previsível. Segue uma ordem. Então, se 1 milhão de pessoas entrarem aqui, poderia falar que 3% vieram tentar trapacear. E que outro 1,2% veio a mando de alguém para tentar nos pegar cometendo um crime. Vai ter um padrão desses 3% que estariam tentando trapacear, assim como vai ter um padrão desse 1,2% que estaria tentando nos pegar. É só me dar umas câmeras de segurança e um tempinho que eu acho esse padrão. Bom dia. Puta merda, você ama isso. Só tô pensando na nossa segurança. Então, qual é a mensagem? Vocês conseguiram ouvir? Guilherme, conseguiu ouvir? O áudio do vídeo passou direitinho? Ouvi. Deu pra ouvir. Obrigado. Porque aí na próxima aula eu vou incorporar mais vídeos para vocês assistirem. Vocês até me desculpem, esse aí foi mais um teste. Eu não quis ficar dependente dos vídeos, porque senão... Então, já que dá certo, a próxima aula a gente vai ter mais vídeos. Bom, o que acontece? Qual é a principal mensagem desse vídeo? Né? Uma pessoa, individualmente, é imprevisível. Mas 1 milhão de pessoas, definitivamente, não. Vocês concordam com isso? Isso é estatística. Isso é amostragem. Isso daí é cientificamente comprovado. Então, são os indicadores. Como ele falou, tem 3%, né, de pessoas que vão para o cassino para poder roubar, para poder trapacear. E tem 1% de pessoas que vão lá para fiscalizar. Isso é estatística. Então, o que ele quer? Ele precisa fazer? Ele precisa ficar caçando esse 1%. Ele precisa ficar caçando esses 3%. E para você fazer isso, você tem que conhecer as características dessas pessoas. Por exemplo, como é que você faz para evitar que uma pessoa cometa um ato indesejado para a empresa? Você submete ela a processos, concorda? Você sujeita ela a processos. Fiscalização, auditoria, certo? O tempo todo. E, principalmente, recompensas e punições. Fazer com que ele perceba que, se ele seguir as regras da empresa, ele vai ser premiado. E que, se ele não seguir as regras da empresa, ele vai ser penalizado. As empresas, de uma maneira geral, têm a cultura de demitir por justa causa, ou melhor, de não demitir por justa causa. Né? Demitir e ainda dar carta de referência para quem desviou recursos, para quem praticou fraudes, para quem prevaricou. E isso é o que pode haver de pior na gestão de recursos humanos. Quando a gente entrevista um gestor de recursos humanos, de uma maneira geral, o que ele responde? Ah, mas a gente faz isso porque senão ele pode se vingar da empresa. Gente, se a gente for trabalhar dessa maneira, né, então a gente está na mão dos desonestos.
Ok, pessoal? Então, Bom, então agora eu quero saber a opinião de vocês. Querem fazer um intervalinho agora de 15 minutos, depois fazer a dinâmica inicial? Eu não vou passar desse limite. A gente pode fazer o intervalo agora de 15 minutos. Tenho certeza que muita gente acordou e foi direto aí para a videoconferência. Então, vocês podem optar. Quem preferir a gente fazer a dinâmica logo, essa dinâmica vai levar um tempo, vai levar aí uns 20 minutos pelo menos. Eu acho que é melhor fazer o intervalo. Eu vou decidir. Não é melhor fazer o intervalo primeiro? Só o Armando? Sim. Professor, olha o chat, professor. Vou olhar o chat. Sim, intervalo Muita gente agora. tá te respondendo pelo chat. Intervalo, professor.